Bom, pessoal, a gente colocou até no título modelagem de reservatórios, né? E eu não vou entrar na teoria matemática sobre modelagem de reservatório aqui, que acho que não é nem essa função da rede, tá? Eu vou comentar alguma coisa brevemente disso na apresentação de P&D que eu vou fazer, acho que é no nosso próximo encontro, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho sobre o que a gente fez de automação de elevatórios e reservatórios, tá? Um case de um prestador, né, para tirar o consumo de energia elétrica do horário de ponta. Tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre reservatórios. Né? Existe uma norma, a NBR 12217, provavelmente vocês conhecem muito mais do que eu sobre essa norma. Tá? Alguns de vocês aí que efetivamente os engenheiros civis, aí, quem constrói reservatório e tudo mais. Tá? Eu vou dar só uma pinceladinha aqui sobre o projeto de reservatório, né? O que diz a norma. Tá? Então, o reservatório lá é o elemento do sistema de abastecimento destinado a regularizar as variações entre vazões de adução e de distribuição, tá? E condicionar as pressões na rede. Tá? Esse é um reservatório de distribuição. Ela fala lá do volume útil, né, do reservatório, que é o volume compreendido entre os máximos e mínimos, né, para atender as variações diárias de consumo. Tá? O nível máximo é o nível máximo que pode ser atingido, né, em condições normais de operação. O nível mínimo aquele nível que a gente também não pode baixar dele para não desprender a lâmina, né, para evitar não desprender a cavitação, arrasto sedimentos e tudo mais, tá? Então, existe esse nível mínimo que vocês já devem ter visto na pele, o que acontece se você, sentido aí na pele, o que acontece se o reservatório seca, né, vira aquele caos na rede, água suja para todo lado, né? Então, teoricamente, o nível mínimo é o nível que você pode chegar com água para que não aconteça isso, tá? O volume necessário, né, para atender as variações de consumo, ele deve ser avaliado, né? Então, a partir dos dados de próprio consumo diário, é, a partir dos dados do regime previsto de alimentação, né, do reservatório, tá? E aí a norma ainda fala que deve se aplicar um fator de 1,2, tá? Ao volume calculado. Então, e os dados do consumo diário eles podem se referir à comunidade em estudo ou à comunidade característica de desenvolvimento socioeconômico, APP, né? E não tendo dados confiáveis para essa avaliação, a gente deve proceder com um estudo técnico econômico, tá? Específico que justifique o valor, né, desse volume aí de reservação adequado, adotado, tá? Aqui, para reservatório elevado, né, a norma fala que o volume de reservatório elevado deve ser fixado, né, considerando a compatibilização das variações de consumo do sistema de recálculo. Tá? Mas, pessoal, então, assim, isso é o que fala a norma. A norma ela não fala para a gente, assim, qual que é o volume, qual é o tempo de reservação, tá? Especificamente essa norma. Se existir alguma outra norma, se alguém de vocês conhecer uma outra norma, né, como eu falei também, a questão de projeto de reservatório não é minha especialidade, né, eu conheço um pouco mais da parte de automação, mas ela não diz que você precisa ter 24 horas de reservação de água, ela não diz que você precisa ter 3 horas, que você precisa ter 1 hora, ela não fala, né? Então, isso é tudo em condição de projeto, tá? O que eu posso falar aqui para vocês é que, assim, quando você for fazer um projeto de um reservatório, né, visando, né, a redução de custos de energia elétrica, a gente tem que ter os reservatórios aí abastecidos por elevatórios, né, devem ter, no mínimo, um volume para atender o abastecimento durante o horário de ponta, tá? Aí é óbvio, né? Aí pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Se ele for mais, é melhor, porque você pode talvez cobrir algum problema, algum defeito na sua elevatória, né? Então, aí é da questão de operação de cada um. Mas um volume útil, no mínimo, para atender o abastecimento no horário de ponta é sugerido, tá? O horário de ponta aí são, né, durante os dias de semana, né, por 3 horas, tá? Geralmente o horário de maior consumo também de água tratada, né, que é lá no finalzinho da tarde, entre as 5 e 9, variando alguma coisinha por ali, da tarde. Tá? Então, se você tiver um reservatório que consiga atender esse volume aí, de, que, que geralmente é o horário de maior consumo de água também, né, que é o pessoal chegando em casa do trabalho, indo tomar banho, você consegue retirar a sua carga, a sua elevatória do horário de ponta. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui do case que a gente teve no prestador de serviço, tá? O que a gente fez, tá? São medidas aí que
que reduziram, vou mostrar uns gráficos aqui, o consumo de energia elétrica, tá? A gente tinha um reservatório, tá? E um sistema, o sistema era antigo, a gente tinha uma linha privada com uma boia de nível, né? Uma linha privada é uma linha telefônica que vinha lá do reservatório até na minha elevatória, e uma simples boia de nível, né? Então, o que que acontecia? A boia baixou, né? Fechou o circuito, liga a bomba. E isso acontecia em que horário? Horário de consumo alto, né? Então, praticamente todo dia a gente tinha a bomba ligando em horário de alto consumo de água, que coincide lá com o horário de ponta da energia elétrica, né? Então, todo dia acontecia isso. Praticamente todos os dias a gente tinha as bombas funcionando, pelo menos em algum momento aí do horário de ponta. Tá? Então, assim, isso aqui é até uma foto do supervisório que a gente tinha antigo, depois a gente mudou todo esse, esse desenho do supervisório, tá? Eram dois reservatórios, tá? A gente tinha o reservatório do Maranguape, o reservatório do Tanque. O Geraldo aí sabe bem do que eu estou falando, né? Então, assim, e lá existia uma boia de nível, né? E uma linha privada que vinha de cada um para acionar as bombas, tá? Então, baixou o nível, liga a bomba. Qual o horário? O horário que o nível baixou, tá? Aí, o que que a gente fez? A gente foi lá, implantou umas estações remotas, tá? Umas unidades remotas, 3G com sonda de nível. E ligamos isso no nosso supervisório, né? Então, o supervisório também era uma coisa que estava recém começando lá, a gente recém tinha, né? Vocês viram ali uns desenhos dele e tal, era coisa assim bem de início mesmo, com equipe própria, a gente começou a rodar isso, e aí a gente falou, ó, aqui é um lugar que a gente tem um potencial grande de economia, né? Então, vamos lá instalar as estações remotas, né? E instalamos a sonda de nível também. Então, aí a gente tinha lá a cada minuto o volume o nível do reservatório lá no escala, tá? E a gente instalou uma estação remota nas elevatórias também para fazer o controle do liga e desliga das bombas, tá? Então, o que acontecia daí nesse caso? A gente tinha as sondas, quando chegava no nível mínimo, né, o supervisório ele ficava monitorando o nível, quando chegava no nível mínimo programado, ele analisava se ia ligar a bomba ou não, tá? Então, a gente passou de uma linha privada, que tinha um custo absurdo por mês, acho que era coisa de 400, 500 reais, assim, para você ter uma linha privada, né? Lá, todo mês a gente pagava para Vivo esse valor aí, e para ter uma linha telefônica lá que vinha do reservatório até a elevatória. E muitas vezes, alguém cortou o fio no poste, ficamos sem a linha, a bomba ficou ligada, derramou água a noite inteira, né? Ou a bomba desligou, faltou água, secou lá o reservatório, né? Então, tinha esse tipo de situação. Depois a gente colocou a telemetria, tá? Não que não tinha problemas, a gente teve alguns problemas no começo, mas até depois a gente estabilizou. Vou até comentar um pouquinho sobre isso mais à frente. Tá? Então, o que a gente passou a ter? A gente passou a ter os dois reservatórios se comunicando com o SCADA, que estava localizado na sede da companhia, e o SCADA se comunicando com as elevatórias. Tá? E aí, inicialmente, a gente fez um script, né, bem simples, um fluxozinho de automação, né, que ele analisava que se as bombas estavam, se a bomba está ligada, esse script ficava rodando, né, então a cada minuto esse script rodava, né, analisava se a bomba estava ligada, se tivesse ligada, se era horário de ponta, se era horário de ponta, ela mandava desligar e voltava para cá. E aí ele entrava ligada, não, é horário de ponta, sim, voltava para cá, até entrar o não, vinha para cá, aí ele analisava o nível e ligava a bomba. Tá? Então, é um scriptzinho assim, bem simples, né? E se ela tivesse ligado e não fosse horário de ponta e o nível fosse alto, também desligava. Tá? Então, é um scriptzinho assim que a gente fez lá no SCADA, muito simples, tá? Provavelmente alguns de vocês aí têm scripts muito mais complexos do que isso que a gente fez. A gente fez isso aqui um prestador, considerando que é um prestador de serviço de pequeno porte, né? Que a gente fez isso com equipe própria. Então, era uma coisa simples, mas que atendia ao que a gente precisava no momento, tá? Existem possibilidades de melhoria aqui? Existe, sim. A implantação de inversores de frequência. Então, para quê? Para eu reduzir a vazão, né? A vazão média em horários, eu vou mostrar isso aqui depois, né? Reduzir também as perdas de carga, né? Porque vocês sabem que as perdas de carga
são relacionadas à vazão, né? Então, quanto menor a minha vazão, se eu tenho disponibilidade para trabalhar todo o tempo fora, é melhor, porque eu reduzo minha perda de carga. Também reduzo também o meu consumo de energia elétrica. Tá? Então, o que aconteceu foi isso, né, pessoal? Depois que a gente instalou o sistema de telemetria, né, esse aqui é um monitoramento, né, que a gente tinha de dados, tá? Vocês podem ver, em verde é o nível do reservatório, tá? Em amarelo aqui, pintadinho, é o horário de ponta que a gente tinha lá, né? Aqui entrou um final de semana no meio, então não tinha o horário de ponta, né? E aqui durante a semana o horário de ponta é, era acionado, né? Então, em branco é a minha bomba, né? Então, aqui no domingo, por exemplo, a minha bomba ficou ligada até chegar no meu nível máximo programado. Tá? No meu nível máximo programado, ela desligou. Aqui, no meu nível mínimo, ela chegava no nível mínimo e ela ligava a bomba de qualquer maneira. Aqui, por exemplo, já numa segunda-feira, eu, antes do horário de ponta, cheguei no nível mínimo, o SCADA ligou, né, a bomba, chegou no horário de ponta, ele desligou. Desligou a bomba ficou desligada durante todo o horário de ponta e chegou no nível mínimo de novo, depois ela ligou e completou. Isso aqui foi durante a noite, então por isso que subiu rápido e chegou rápido aqui, tinha um consumo baixo. No outro dia aconteceu a mesma coisa. Ela chegou no nível mínimo, mas estava dentro do horário de ponta. Então, a bomba não foi ligada, né? Então, a bomba foi ligada assim que terminou o horário de ponta, ela ligou a bomba. Então, assim, esse nível mínimo também foi uma coisa que a gente calibrou depois com o tempo, que a gente estudou um pouquinho no começo, antes de falar o meu nível mínimo não poderia ser tão baixo, porque eu teria que atender o meu horário de ponta com esse nível mínimo, né? Para não acontecer, por exemplo, de chegar no nível mínimo aqui e eu estar na hora de ponta e eu acabar zerando meu reservatório porque o meu nível mínimo era muito baixo, né? Então, a gente estudou um pouco e deixou um nível mínimo não tão baixo aqui, tá? Aqui a mesma coisa, né? Ela ligou a bomba, chegou na hora de ponta, desligou, depois quando acabou o horário, ela ligou de novo, tá? Sobre o que eu falei de inversor de frequência, se a gente mantivesse o tempo todo ligado aqui, né? Isso aqui é uma coisa que depois entra aí com PID, com uma variação de frequência no inversor de frequência, a gente poderia aduzir uma água, um volume de uma vazão aqui menor, né? Se a gente aduzisse uma vazão menor, com um tempo maior funcionando, eu poderia também economizar um pouco de energia com isso aí, tá? Mas assim, a gente, como eu disse, né? A gente tinha lá acho que a gente tinha soft starter, tinha também a chave compensadora para dar partida nas bombas, a gente não tinha um equipamento assim de muita complexidade, um inversor de frequência, os painéis não eram novos, eram painéis mais antigos, então era o que a gente tinha lá para implementar uma telemetria e sair com isso aqui funcionando. Tá? Então, basicamente, isso aqui foi a automação que a gente instalou lá. Tá? Aqui vocês podem ver, né, uma conta da Electro, nesse caso, é uma conta de já faz um tempinho, tá? Isso aqui é de 2017. A gente tinha aqui um consumo no horário de ponta dessa estação de R$ 2.516, né? Então, isso aqui foi lá em 2017, a gente estava pagando R$ 2.516. Se você analisar em relação ao total da conta, isso aqui dá praticamente 20%, né, dessa conta aí. Tá um pouquinho mais até. Então assim, 20% do meu consumo era na ponta, tá? Do meu valor era na ponta. Então, aí aqui a gente fez um gráfico também, né, do passado e do futuro, né? A gente deslocando esses custos, né, de energia elétrica da nossa carga que funcionava em horário de ponta para fora de ponta, a gente teve uma redução aqui, né? A gente teve custos evitados, né? Porque isso aqui começou em janeiro de 2017. Então, a gente teve custos evitados que foram subindo aqui, tá? Esses foram subindo, eu vou explicar por que eles foram subindo e não subiram de uma vez. Né? Porque, primeiro, a gente teve o tempo de instalação, né? Em janeiro praticamente não contou, porque a gente instalou isso bem no finalzinho do mês. E aí, os outros 3 meses, até a gente conseguir praticamente zerar aqui no mês 5, foram meses que a gente foi experimentando o sistema era muito novo, a gente teve alguns problemas caiu o sinal, e aí, quando mandou ligar a bomba, o sinal estava fora, e aí ele não ligou a bomba,
Depois a gente foi mexendo no script, né, para fazer esse tipo de proteção. Então, a gente foi melhorando com o tempo, acertando, ajustando o nível mínimo e tudo mais, até a gente conseguir. Então, a gente demorou uns 3 meses para conseguir chegar aí num resultado total. Então, assim, eu falei lá de 2.000 e alguma coisa, eu falei de 2.000 e alguma coisa, mas os meus custos evitados aqui são menores. Por quê? Porque eu preciso considerar o consumo, né, de energia elétrica que antes estava na ponta, eu joguei ele para fora. Então, eu não economizei todos os 2.000 e poucos reais lá da minha fatura de energia da ponta. Tá? Então, a representatividade do meu consumo de ponta, né, que estava aí em uma média de 9,52%, né, o consumo em quilowatt-hora, agora falando, né, em horário de ponta, ele começou a cair, né, até chegar aqui no quinto mês que a gente parou a análise de 0,59. Tá? Então, aqui teve aquele período de ajustes e tal que a gente teve, mas a gente tirou esse consumo de ponta de 9,59 para 9,52 para 0,59, praticamente zeramos ele. Tá? O consumo também em quilowatt total, né? A gente estava aqui, a parte azul é o consumo de ponta, né, em quilowatt-hora, e aí depois a gente também foi reduzindo isso praticamente a zero, né? 123 kWh comparado com o que a gente tinha antes de 2.000 e alguma coisa. Tá? Então, assim, para a gente fazer isso, o que a gente gastou? Né? Qual foi o nosso investimento? A gente teve que colocar 3 remotas, né? 3 unidades remotas, em torno aí de R$ 1.500, a gente pagou na época cada uma, tá? Isso uma para cada reservatório, né? Eram 2 reservatórios e uma lá na elevatória. 2 sensores de nível hidrostático, né? Que a gente tirou as boias e colocou assim, as sondas, tá? Isso, coisa bem simples também. A gente gastou com equipe própria um total de R$ 6.000, né? Claro que sem contar a mão de obra, sem contar o tempo de instalação que o pessoal foi lá, né? Demorou lá um dia lá para instalar todas as remotas, as sondas e tudo mais. Então a gente gastou R$ 6.000, tá? No mês 1 a gente teve o custo, tá? E no mês 6, né, considerando obviamente aquele período de ajustes e adaptação e adequação, tudo no mês 6 a gente já estava com um acumulado positivo, né, do nosso fluxo de caixa. E isso desde 2017, acho que até hoje está com um acumulado positivo aí de aproximadamente aí uns R$ 2.000. Se não tivesse feito nada, a gente estava gastando isso ou até mais hoje, né? Então, assim, com o tempo isso é uma coisa que se paga, tá? Uma economia mensal aproximada, a gente estimou aí de R$ 1.700, o payback aí foi de 6 meses, considerando esse período, né? Poderia ter sido, talvez no próximo reservatório que a gente fosse instalar, o payback fosse 3 meses, né? Considerando aqui o consumo, né? E a gente já tem o conhecimento também, já tinha adquirido esse conhecimento dentro da equipe e tal. Então, a gente não demoraria mais tanto tempo para ajustar e acertar isso daí. Tá? Então, pessoal, outros benefícios além de tudo isso, né? Além da questão financeira, né, que a gente pode falar, mas, sei lá, R$ 2.000 por mês não é muito. Eu acho que comparado com o tamanho do que a gente tinha lá e com nossa conta de energia, é bastante. Né? E isso eu estou falando para um reservatório. Se eu tivesse feito se a gente fizesse para todos os reservatórios lá, esse acumulado começa a ficar significativo. Né? Então, assim, outros benefícios além, né, da gente tirar nosso consumo do horário de ponta, a gente teve também um monitoramento em tempo real dos níveis de reservatório, que nos permitiu, muitas vezes, identificar, por exemplo, que as bombas não ligaram, que o reservatório estava diminuindo, ou que as bombas estavam ligadas e alguma coisa aconteceu que elas não desligaram, que poderia transbordar. Então, a gente começou a ter esse controle ativo de monitoramento dos níveis, né, com alarmes e tudo mais, e a gente podia mandar a equipe antes de faltar água, ou mandar a equipe antes de transbordar e alguém ligar e falar, seu reservatório está transbordando, ou pegar numa vistoria. Né? O monitoramento do consumo de água, né, e o tempo de utilização das bombas também para fazer revezamento, a gente conseguia ter esse tipo de dado. Né? O monitoramento do consumo de água, a gente já tinha, a gente depois que instalou a remota 3G, né, ela tem várias entradas, né, de sinal 4 a 20, analógico, digital e tal. Então, a gente também colocou um medidor de vazão lá nesse local, que a gente tinha um monitoramento de água, de volume
né, que saía desse reservatório, a gente conhecia a curva de consumo do bairro, tá? A possibilidade também de acionamento remoto manual das bombas, né? Então, acho que vocês devem ter visto lá no desenho do supervisório antigo, lá tinha lá uma chavinha, manual automático, né? O automático, ele seguia o script puramente, e se eu colocasse no manual, mandasse ligar, ele ignorava o script e ligava a bomba, né? Então, isso tudo lá da sede, né? Que a gente podia fazer, ou do computador, é, com acesso remoto e tal. E também aí uma infraestrutura preparada, né, para envio de outros dados, né, que é o que eu falei aqui. A gente já tinha as remotas e tal, então vazão a gente colocou, pressão a gente pode colocar, alarmes de segurança, né, caso a gente que deseje colocar. Então a gente tinha tudo isso também. Então são os benefícios aí que a gente não mensurou de custos, né? A gente mensurou o custo só de remoção da carga da hora de ponta, pagou, né, e começou a ter custo evitado aí a partir do sexto mês, e além de todos esses outros benefícios que a gente teve, tá? Isso pode parecer assim muito básico para muitos de vocês que já têm uma escada bem bastante avançada e tal, mas de novo, eu acho que assim, prestadores pequenos ainda existem muitas oportunidades para se fazer isso, tá? Então, a minha ideia era trazer aqui um exemplo que a gente teve, que a gente fez lá, que a gente executou, né? E talvez aí abrir a mente aí, talvez alguém que não fez isso ainda, que pode fazer, que não está muito distante, que não é muito caro para se fazer, né? E você começa a implantar o seu escada, né? Lá na sua companhia. Tá? Pessoal, era mais ou menos isso, tá? Eu vou na apresentação do P&D, eu vou ver se eu vou ser um pouquinho mais teórico na questão de modelagem, de parâmetros P&D para os inversores de frequência e tudo mais, mas hoje era assim, uma apresentação mais prática mesmo, tá? Para mostrar um case aí do que a gente fez.